Olá, eu sou a Angel e seja bem-vindo a esse canal de curiosidades, vida animal, cortes do canal Angel Black e contos de terror, casos criminais, ufológicos, curiosidades, mitos e lendas de um povo, entre muitas outras coisas. Canal eclético para atingir vários tipos de pessoas. Se você quiser fazer parte desse canal, basta que você se inscreva no mesmo, deixe o seu gostei e compartilhe, esse conteúdo com mais pessoas que gostem. Assim como eu e você, de entretenimento, diversão e também de estar sempre a par dos acontecimentos desse mundo. Hoje nós vamos de casos criminais. Mas antes quero fazer uma pergunta. Você se sente realmente seguro no mundo em que vivemos? Visto que sempre quando achamos estar seguros, somos bombardeados por notícias que nos deixam aterrorizados. Crimes bárbaros, hediondos e muitas vezes sem solução. Hoje citarei aqui 5 casos reais de crimes bizarros e não solucionados, retirado da fonte Jus Brasil. Casos de investigações criminais são altamente explorados pelo entretenimento e dão origem a livros, filmes, séries de TV, podcasts, enfim. Alguns deles, os acontecimentos são acompanhados em todas as etapas, desde simulações dos momentos que precederam o crime até a prisão dos responsáveis. Em outros, porém, os culpados nunca foram encontrados e o mistério permanece. Inspirados pelo terrível caso de triplo homicídio não resolvido nas montanhas, o livro A Essência do Mal, montamos uma lista com 5 crimes reais que permanecem um mistério até os dias de hoje. Confiram. O remédio envenenado. Em 1982, na cidade de Chicago, 7 pessoas morreram após ingerirem pílulas envenenadas. Entre as vítimas, 3 eram da mesma família. Durante a investigação, os detetives perceberam que as embalagens dos remédios de todas as vítimas eram do mesmo lote e cheiravam a amêndoas, um possível sinal de cianeto. Embora tenham sido compradas em lojas diferentes, o resultado da autópsia comprovou a presença de altas doses de cianeto. E as autoridades chegaram à conclusão de que as mortes foram provocadas por envenenamento intencional. Uma onda de pânico varreu os Estados Unidos da América e muitas pessoas lotaram os hospitais, preocupadas e com medo. Surgiram muitos casos de criminosos tentando imitar o envenenamento original, usando veneno de rato e até ácido clorídrico. Apesar de terem surgido 3 suspeitos ao longo da investigação, a polícia não conseguiu comprovar ou descobrir quem realmente foi o responsável pelos crimes. Uma curiosidade:
O lacre de alumínio presente hoje em todos os medicamentos que encontramos às vendas foi criado exatamente por causa deste crime. Temos que pensar muito bem agora antes de ingerir aquele remédio. Temos que ter cuidado, pois não sabemos se poderemos ser ou não a próxima vítima. Vamos para o próximo caso. Caso Michelle von Enster. Michelle von Enster foi encontrada morta por 2 surfistas na praia de Sunset Cliff, em San Diego, nos Estados Unidos da América, no ano de 1994. A princípio, acreditou-se que a causa da morte fosse ataque de tubarão. Após uma segunda análise, contudo, um especialista em tubarões brancos contestou o resultado, alegando que a fratura na perna de Michelle não lembrava em nada o resultado da mordida de um desses animais. Com isso, começaram a surgir diversas teorias sobre o que realmente teria acontecido com a vítima. Uma dessas teorias seria de que ela foi nadar e se afogou sozinha, enquanto a outra diz que ela pode ter caído de um pequeno precipício que existe na beira da praia. Existe ainda uma terceira teoria que fala sobre um possível assassinato. No fim das contas, nunca se descobriu o que de fato aconteceu com ela. O próximo caso, o assassino das montanhas. No ano de 1959, 9 esquiadores foram encontrados mortos em um acampamento perto da montanha Otorten, na Rússia. Primeiro encontraram 5 corpos. Apesar do frio, 2 deles estavam vestidos somente com roupas de baixo. Segundo a autópsia, as mortes foram causadas por hipotermia. Entretanto, uma das vítimas apresentasse uma fratura no crânio. 2 meses depois, outros 4 corpos foram achados: crânios fraturados, costelas quebradas e até uma língua decepada. E o mais estranho de tudo, eles estavam vestindo apenas as roupas das primeiras vítimas. Para deixar a situação ainda mais esquisita, foram encontrados sinais de radiação nas roupas e no acampamento. Além disso, não havia indícios de que a barraca tinha sido invadida, mas de que tinha sido rasgada de dentro para fora. Surgiram algumas teorias: uma possível avalanche, um teste de míssil soviético, um ataque do Yeti e até aliens. Por fim, o caso nunca teve solução. Logo estarei dissertando esse caso, pois ele levanta muitas perguntas. Se vocês querem ouvir esse caso na íntegra e dissecadinho, parte a parte, deixe nos comentários. E assim que possível, eu estarei trazendo esse caso totalmente dissecado para vocês.
Próximo crime: a Dália Negra. Um dos casos de assassinatos mais conhecidos da história dos Estados Unidos da América, Dália Negra foi a forma como passaram a chamar a jovem de 23 anos, Elizabeth Shorts, encontrada morta em um terreno baldio em Los Angeles no ano de 1947. Seu corpo estava repartido em dois, na altura da cintura. Possuía diversas escoriações, fraturas no crânio, um corte à lâmina na altura dos lábios e o sangue? O sangue fora totalmente drenado. As únicas pistas eram marcas de pneu saindo do local, pegadas de botas e um saco de cimento com sangue dentro. Apesar dos esforços da polícia, também a limitação da tecnologia forense da época dificultou e muito a identificação do assassino. Cerca de 60 pessoas confessaram o crime em busca de atenção da mídia, mas apenas 25 foram interrogados e ninguém foi condenado. A história deu origem a filmes, livros e apareceu em diversos programas de TV. Porém, mais de 70 anos depois, esse crime permanece sem solução. O que vocês acham que aconteceu? Podem deixar aí nos comentários. Mais um caso que, se quiserem verem mais a fundo, trarei aqui para o canal. Próximo caso: o mistério de Paulette Gebara. Paulette Gebara era uma menina de 4 anos. Sofria com limitações físicas e de fala. Ela desapareceu em 2010 em Huixquilucan, no México, e toda a família e o departamento de polícia se mobilizaram nas buscas pelo apartamento e nos arredores. Não havia vestígio de entrada forçada ou roubo, e não havia testemunhas. Os pais da menina utilizaram os meios de comunicação para fazer apelos aos supostos sequestradores para que a devolvessem. O caso começou a ficar estranho quando a policial fez uma segunda busca na casa. Após uma queda de luz que durou alguns minutos, o corpo da menina foi finalmente encontrado, enrolado em um lençol no vão entre a cama e o colchão. A causa da morte foi definida como acidental em decorrência de uma asfixia mecânica. Porém, algumas controvérsias fizeram com que a hipótese não fosse amplamente aceita. As babás da menina afirmaram que o corpo não estava no local no momento da primeira busca. Em uma gravação, a mãe de Paulette pedia à filha mais velha que não comentasse o caso do desaparecimento, para evitar que elas fossem consideradas culpadas. E o pijama que a menina usava no momento em que o corpo foi encontrado era o mesmo que apareceu na cama da mãe em uma entrevista que ela deu para a TV falando sobre o desaparecimento. Diante desses fatos,
a opinião pública se voltou contra a mãe, Lisette. Todos estavam certos do envolvimento da família na morte da criança. Contudo, o caso permaneceu encerrado como um acidente. Realmente esse caso é uma incógnita. Deixou muitas pontas soltas para, como dizer, interpretações. Deixe a sua nos comentários. Agora vamos falar do filme que deu a ideia de estarmos falando desses crimes sem soluções. O caso das montanhas, o filme A Essência do Mal. Um crime terrível que acontece na região dos Alpes italianos. O caso é encerrado sem que o responsável seja encontrado. Anos depois, um documentarista americano se muda para o local e fica obcecado pela história, determinado a descobrir o que aconteceu nas montanhas daquele fatídico 28 de abril de 1985. Esse foi o caso que eu abri o vídeo. Se você não entendeu, volta no início que você compreenderá a intro e a conclusão do vídeo. A fonte é www.intrinseca.com.br. Se você gostou do conteúdo do canal, deixe o seu gostei, suas opiniões e indicações para mais casos ali na área reservada para os comentários. Se você conhece mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, envie esse vídeo e mais pessoas chegarão até aqui. Se você ainda quer continuar recebendo notificações do canal, vai lá no sininho e aperta a opção todas. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia será relatado um tipo de caso, um tipo de assunto diferente. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.